Salve, um salve e mais um salve para você aí deste outro lado dessa telinha. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. E o meu nome é Rômulo e você está no canal Memórias e Mistérios. E você que é da minutagem já sabe que é só assistir o relato. Só clicar aqui embaixo que você já vai direto para o relato. Aqui na descrição tem a minutagem. E além de ter a minutagem, a gente tem o e-mail para você enviar o seu relato para a gente. E além do e-mail, a gente também tem aqui no primeiro link da descrição o link da playlist completas do Vivências Light. Você que gosta de dar uma risada aí no almoço, na janta, no café da tarde, essa é a playlist certa para você. Tá bom? Pro pessoal da minutagem, um beijo no popô e agora bora continuar a abertura. Para quem ficou até aqui, muito bom dia novamente, muito boa tarde novamente, muito boa noite novamente para você que está aqui até esse momento comigo. E gente, eu hoje tô com o estômago meio ruim, tá ligado? Tô com a barriga meio ruim, então eu vou ficar aqui na janela mesmo, tá? Hoje eu não vou nem entrar na sua casa para contar o relato, porque é uma fofoca assim que depois que eu ouvi eu fiquei com o estômago até ruim. Hoje eu não quero bolinho de chuva, hoje eu não quero nada, hoje eu não quero arroz nem feijão. Então só vou me escorar aqui na sua janela mesmo e te contar esse babado, porque meu Deus, tá pra nascer um ser humano mais mão de vaca que o cidadão dessa história. Mas antes de iniciarmos na história, o de sempre, CCC. Curte, comenta e compartilha. Quem tiver um relato, como eu disse, só enviar pra gente. E é isso, gente. A playlist a gente sempre deixa no final dos vídeos, caso queira acompanhar todos os vídeos. E chega de enrolação, porque hoje eu não quero falar, porque minha garganta tá só o elo, lá ele, por causa do relato. Então, um beijo no popô de todos vocês. Um beijo para minhas donascidas e os meus jurandis. E agora vamos para mais um relato para animar o dia de vocês aí, fechou? Um beijo, é nóis, falou! Gente, agora chega de enrolação e bora para mais um CAPS. Coloque o cap que já vai começar o nosso CAPS. Gente, essa história de hoje é a história da Lúcia. E a história da Lúcia começa da seguinte maneira. A Lúcia nos conta, gente, que esse fato que ocorreu com ela começou muito antes do acontecido. Começou quando ela conheceu o até então, no momento, marido dela, o Wagner. E a Lúcia nos diz, gente, que ela conheceu o Wagner num almoço de família. De boa, tudo tranquilo, tudo na paz. Que ele era colega de um dos parentes dela ali. E ali eles se conheceram, tal, ela se interessou por ele se interessou por ela e foram trocando assunto, como qualquer pessoa se conhece aleatoriamente na vida, como qualquer outro casal. E nisso, deles tanto trocarem ideia, surgiu um namoro, né, gente? Começaram a namorar e tudo mais, o Wagner apresentou a Lúcia para a família dele e vice-versa, e eles passaram pelo período de 7 anos de namoro. A Lúcia nos diz que ela e o Wagner, eles namoraram por 7 anos até eles resolverem noivar. E ela nos diz que esse período de 7 anos de namoro foi tranquilo, porque ela disse que o Wagner ele era uma pessoa muito de boa, um cara muito tranquilo, sabe? Nada agressivo, nada possessivo, era aquele cara padrão tiozão. Amor, o que você quer comer? Não sei, sei que escolhe. O que você quer fazer? Ah, não sei, sei que sabe. Era um homem de fábrica. Mas, além dele ser um excelente marido e tudo mais, sempre fazer o que ela queria, um excelente namorado ainda, né, em questão, sempre fazer o que ela queria, mesmo ele sendo perfeito de tal forma, como ela nos diz, ele tinha um defeito, né, gente, porque ninguém é 100% perfeito, e Wagner também não era perfeito. E o defeito do Wagner, gente, era que ele era muito muquirana. Pensa num cara muquirana. Gente, ela fala que ele era muquirana a ponto deles brigarem feio por causa da muquiranice dele, entendeu? Porque até então eles só namoravam, ela só ia na casa dele às vezes e ele ia na casa dela.
E o cara, gente, por exemplo, se ele chamasse ela pra sair, ele levava ela, por exemplo, a barra de chocolate R$ 5, o cara comprava uma pra dividir entre os dois. No cinema, o cara juntava cupom, fazia vários tipos de trambique pra conseguir pagar metade, entendeu? Pagar menos do que tinha que pagar nas coisas. Ela nos fala, gente, que chegou no nível do Wagner. Gente, isso... Gente, isso aqui pra mim é um absurdo. Mano, Wagner, puta que pariu, Wagner. Que loucura, mano, que loucura. Chegou ao ponto dela entrar no banheiro na casa do Wagner. Gente, eu não sei se ele mora sozinho ou com a família, porque ela não colocou no relato. E sabe aquela parte marrom do papel higiênico? Ela foi usar o banheiro e só tinha a parte marrom do papel higiênico. Aí ela, tipo, fez o que ela tinha que fazer lá no banheiro e perguntou pro Wagner: Ô amor, tem como você trazer um papel higiênico que tá aqui? Tem como você trazer um papel higiênico pra mim poder me limpar e tudo mais? E o Wagner falou pra ela, sentado no sofá, gritou pra ela lá no banheiro, ele no sofá, falou assim: amor, se limpa com essa aí que tá no banheiro, né? Se limpa, tem papel higiênico aí. Meu Deus do céu. Aí, cara, ela fala: não, mas só tem aqui a parte marrom do papel higiênico. Isso daqui acabou já, tá, Wagner? Não sei se você sabe, mas quando fica desse jeito, significa... o fabricante coloca essa parte marrom pra gente perceber que acabou, que daqui não tem mais nada. E ele falou, tipo, não, aqui em casa... quando acaba eu uso essa parte aí também, porque ela não é tão áspera, dá pra se limpar. Meu Deus do céu. Ela disse que quando o Wagner falou isso pra ela, cara, ela levantou toda suja mesmo. Não sei se ela tava fazendo xixi ou cocô. E ela saiu do banheiro e foi contestar. Ele falou: você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou uma rapariga? Uma puta que você tá trazendo pra sua casa? Oxi, pra mim ter que limpar com a parte marrom da porra do... o capote marrom da porra do papel higiênico. Aí ela fala que já foi aquela brigaiada, aquela loucura, aquela treta. E ela também ressalta aqui, gente, que ela só falou tudo isso pra gente entender o quão muquirana que o Wagner era, entendeu? Mas continuando a história aqui, mesmo ele tendo esse pequeno defeito, né, de contar os grãos de arroz na hora de comer, ela nos diz que, tipo assim, pra ela, na cabecita dela, o defeito dele, né, que na cabeça dela era o único, não se sobressaía sobre as qualidades que aquele homem tinha. Então, pra ela, tipo assim, ela conseguia lidar tretando com ele, xingando ele pra caramba, mas conseguia lidar com esse defeito dele. Enfim, como eu disse, eles passaram 7 anos namorando, até que um belo dia o Wagner chamou ela pra um restaurante, aonde ele tinha ganhado um cupom de desconto. E ali naquele restaurante, ele pediu ela em noivado. Tipo, ele e ela ali, um negócio legal, tudo bonitinho, ele pediu ela em noivado. E ela prontamente se emocionou, como a maioria das mulheres e tudo mais, e aceitou o noivado com ele. E a vida foi se seguindo, gente, o seu fluxo normal. Ela continuou a vida dela, tipo, de boa. E, enfim, gente, eles noivaram. Eu até me perdi, desculpa. Eu me perco às vezes, perdão. Ela continuou a vida dela, ele continuou a vida dele, os dois ali juntos, mas só que agora já é um passo a mais. Agora eles não são mais namorados, agora eles são noivos. Tipo, já escalou um pouco. Mas a muquiranice do Wagner não mudava em nenhum instante, gente. E nisso que eles estavam noivos, como que funciona um noivado? Pra quem não sabe, um noivado é a prévia de um casamento, entendeu? A pessoa pede outra em noivado para demonstrar um interesse em consumar o casamento com o dito cujo ou com a dita cuja. E no relacionamento da Lúcia e do Wagner, não foi diferente. E conforme eles já tinham um ano e meio de noivado, a Lúcia começou a perguntar pro Wagner. Falou: Wagner, então, a gente já tá com 1 ano e meio de noivado aí, nosso relacionamento já tá encaminhado, como que vai ser? Como que a gente vai fazer o casamento? Como que vai ser o nosso casamento? Porque, gente, diferente de algumas mulheres,
A Lúcia, ela sempre teve o sonho de casar na igreja, de usar um vestido de noivo. Ela fala pra gente aqui que era um sonho de infância dela. O maior sonho dela desde pequena era constituir uma família. Mas uma família tradicionalíssima, tipo casar na igreja, com um padre, depois ter a festa. Ela falou que ela até delirava com os sonhos dela de casamento. Então era aquela mulher que gostava mesmo. O sonho dela era casar na igreja de branco, padroníssima, no padrão brasileiro de sucesso. Então ela começou a perguntar, né, pro Wagner, falar assim, amor, como que vai funcionar, né? Porque a gente já tá aí há 7 anos de namoro, com mais 1 ano e meio aí de noivado. Como que vai funcionar? Como é que vai funcionar o nosso casamento? E, gente, a Lúcia nos diz aqui que ela não era uma vagabunda escorada. Ela escreveu isso aqui, tá, gente? Uma vagabunda escorada. Porque aqui, mano, o pessoal, graças a Deus, tá assimilando que aqui a gente troca ideia. Pode escrever do jeito que quiser, que a gente tá aqui pra ler. É mais uma fofoca. Mas, enfim, continuando. Ela falou que ela não era uma vagabunda escorada, gente, ela trabalhava na recepção de um hospital, ela era uma pessoa que, tipo assim, caso o Wagner largasse ela conseguia andar com as próprias pernas tranquilamente. E aí ela perguntou, indagou ele, né, como eu tava dizendo anteriormente, amor, quando que vai ser, como que vai funcionar o nosso casamento, a gente vai se casar quando e tal. Se você precisar, se você quiser, a gente faz um bem bolado, a gente faz uma caixinha. A gente, no plural, ó, eles dois, ela não falou você, ela falou a gente se junta, vai juntando dinheiro pra gente fazer o nosso casamento. A gente já pode ir vendo o salão, já pode ir vendo as coisas tudo certinho e tal. E o Wagner respondeu pra ela, não, amor, comigo é o seguinte, comigo você não vai se preocupar com o casamento, você não vai tirar um real do seu bolso para fazer esse casamento. Pode deixar que todo o processo do casamento, ó, tá aqui no peito do pai. Você não vai precisar se preocupar com nada, meu amor. Você já aguentou as minhas buquiranices por tempo demais. Pode deixar que o casamento é na minha conta. Pode deixar que eu sou o mano dessa casa, caralho. Eu sou o Big Wagner, o grande Vagnão. Então pode deixar aqui no peito do grande Vagnão que o casamento é na minha conta. E ela, né, ao escutar aquilo, falou, nossa, mano, eu arrumei o cara certo pra casar comigo. Eu arrumei o cara certo pra casar comigo. Porque o Wagner, cara, ele olha que cara solícito, né, gente? Olha que cara que, nossa, honra a esposa. É um cara que honra a esposa. Ali, ela não vai gastar um centavo. Desde o primeiro momento do nosso casamento, você será preservada, meu amor. Olha como é que o Wagner era, gente. Era um grande homem. E, enfim, gente, o tempo foi se passando depois dessa conversa e realmente o Wagner se movimentava, gente. Mas ele se movimentava sozinho, porque ele falou pra ela que era algo especial pra ela, era uma surpresa, era algo que ele queria dar aquele dia especial pra ela e tudo mais. E ela via mesmo ele articulando algumas coisas. Ela via ele mesmo, gente, articulando algumas coisas. E ele ia correr atrás disso, correr atrás daquilo e tudo mais. Até que depois de mais uns 8 meses aqui, ela nos diz da conversa, o Wagner chegou pra ela e falou assim, amor, eu já consegui guardar um dinheirinho, eu já fiz o meu pezinho de meia pra gente casar, então dá pra gente marcar o casamento. Eu já tô correndo atrás de salão, dos comes e bebes, meu Deus, e tudo mais. E aí ela prontamente aceitou, né? Antes eles combinaram, como que vai ser? A gente vai morar onde? Como é que funciona? Já tava tudo planejado, tá, gente? Ela nos diz que o Wagner tinha uma casa em cima da casa da família dele ali. Gente, então eu acho que ele morava sozinho. Agora eu acho que acho que ele morava sozinho, porque ela falou que ele tinha uma casa em cima da casa da mãe dele ali e dava só pra ela se mudar pra lá. Então o Wagner morava sozinho, tá, gente? Dava pra ela se mudar pra lá e os dois viverem de boa até eles quiserem, caso eles queiram comprar um apartamento e tudo mais e etc. E ela também nos diz que a sogra dela era uma pessoa muito boa. Que com a sogra dela, tipo, era uma sogra típica, porque a maioria das sogras são ruins. A minha não é, tá, gente? A minha sogra é um amor. Caso ela veja esse vídeo, te amo, tá, meu amor?
Mas a maioria das sogras são ruins, e a dela era atípica, porque era uma sogra muito boa, tratava ela como filha. Então ela não se sentiu mal de estar morando ali em cima. Às vezes ela fala que a sogra dela tratava melhor ela do que o próprio filho dela. Então ela, tipo, não via problema nisso. Mas enfim, eles já tinham casa, já tinham tudo. Então o Wagner chegou nela e falou pra marcarem um casamento. E assim foi feito. Foram lá no cartório, tudo bonitinho, e marcaram a data do casamento. E aí, beleza, né, gente? Marcaram a data, tudo bonitinho, tudo certinho. E aí ela coloca aqui nos relatos que ela casou no dia 27 de agosto do ano X. Porque, gente, eu não vou revelar o ano, ela colocou aqui, desculpa, Lúcia, eu não vou revelar, porque eu não sei se você tá com o Wagner ainda, eu não sei sobre a sua vida, então, sei lá, eu vou evitar processo. E ela falou que ela foi lá nesse 27 de agosto do ano X e se casou, gente. Ela se casou no papel, tudo certinho. Foi a mãe dela, o pai dela, foi tudo bonitinho. E ela casou no papel, toda chorosa, com aquela roupa. Ai, meu Deus, obrigado por estar casando com um homem desse. E ele lá, todo dando uma de bom moço, todo pomposo e tudo mais. E, enfim, gente, eles casaram no papel, tudo bonitinho. Porém, a festa seria na semana seguinte. Porque, tipo assim, ela mesmo, não foi nem o Wagner aqui, ela mesmo falou pro Wagner, falou, ó, Wagner, ó meu momô, ó minha vida, vamos fazer o seguinte, a gente casa no civil, e aí a gente marca uma semana depois o nosso casamento, na igreja, em tudo. Ou, tipo assim, 2 semanas, quando tiver disponibilidade. Por que a Lúcia pensou isso? Gente, ela fala pra gente que ela pensou isso por quê? Porque se ela fizesse o casamento no civil e no salão no mesmo dia, ela fala que seria muita correria pra ela, que ela não ia aguentar, porque ela é uma pessoa muito perfeccionista. Então, se um fio de cabelo dela não tivesse bom, ela já ia surtar, e ela se conhece, então ela preferiu fazer as coisas com calma. E assim foi feito, gente. Eles casaram no civil, tudo tranquilo, tudo pacato, e aí depois de uma semana depois de 2 semanas, 1 semana e 6 dias, 2 semanas. Enfim, até engasguei aqui. Depois de 2 semanas, era a data do casamento na igreja, era o sábado, né, gente? Era a data do casamento na igreja e era a data da festa. E ela, a Lúcia, com pleníssima, não sabendo de nada do que iria ocorrer. E, gente, a Lúcia nos diz que como era o sonho de casar dela, ela, gente, chamou todo mundo, sabe? Ela chamou aquele primo do interior da outra cidade, primo de 9º grau, ela fez questão de mandar convite, entendeu? Ela mandou convite pra primo de 3º grau, irmão do primo do parente meu, ela mandou convite pra Deus e o mundo, tipo, porque era o momento da Lúcia, gente. Era o casamento da Lúcia, era o momento que ela tanto esperava. Aí, enfim, né, gente, beleza. Chegou o dia da festa e, gente, quando chegou o dia do mito, um dia antes do casamento, a Lúcia recebeu um cartãozinho na casa dela, né, gente? Não, gente, me perdoa, tô lendo besteira. 2 dias antes do casamento, com padre e tudo, me perdoem, tá? 2 dias antes do casamento, a Lúcia, ela recebeu um cartãozinho na casa dela. Quem mandou? O Wagner. E nesse cartãozinho tinha lá, né, tipo assim, você ganhou um day dispar, né, um dia dispar ali, e pra você usufruir do seu dia de noiva. Aí tinha toda uma escrita, todo um paranauê, aquele negócio que ela falou que até se emocionou lendo aquilo, porque ele reservou um dia de spa pra ela antes do casamento. Ou seja, vamos supor que ela recebeu isso aqui na quinta-feira. Sexta-feira ela já foi pro dia de spa dela, pediu dispensa no trabalho, ia casar tudo certinho, e aí levou o voucher que ele, eu acho que ele pegou num desconto, com certeza, e foi pro dia de casamento, pro dia de princesa dela, me perdoem. Aí ela chegou lá, falou que era um spa legal, da hora, que ela tomou banho de ofurô, que ela recebeu massagem com pedras quentes nas costas, massagem relaxante e tudo mais, que fizeram a unha dela, o cabelo dela e tudo mais. E, gente, foi um dia maravilhoso na vida dela lá nos dias, que foi um dos melhores dias que ela teve na vida dela. E até aí, gente, o Wagner tava sendo um príncipe, porque, mano, o cara não deixou a Lúcia pagar nada para o casamento. Ele falou, deixa com o homão grandão aqui, que o homão grandão dá conta do recado, deixa com o gigantão aqui.
E a Lúcia toda apaixonadinha, nossa, eu vou deixar com o amor da minha vida, que ele vai desenrolar. E, enfim, aí depois ele supostamente armar um casamento dos sonhos pra ela, ele ainda deu um dia de spa, um dia de princesa pra ela, onde ela foi tratada como uma rainha, né, gente? Como uma verdadeira princesa, pra falar a verdade. Unha feita, massagem, tudo mais, aquele ambiente tranquilo, ao som dos bambus, de aquelas cascatas de bambu, sabe aquele negócio que te relaxa só de você imaginar? Era esse o lugar. E aí, gente, beleza, ela passou pelo spa e tal, até que chegou até que chegou o sábado, gente, o dia do casamento da Lulu e do Vavá, da Lúcia e do Wagner. Enfim, gente, tava indo tudo perfeito, a Lúcia se arrumando e tudo mais, e tudo bonitinho. E como era surpresa pra ela, né, gente? Ela chegou e como era surpresa pra ela, ela não poderia ver o salão e nem nada até chegar lá no horário do casamento, né? Porém, antes de chegar no salão e tudo, tem as cerimônias religiosas. E assim foi feito, né? Ela foi lá na igreja com ele, aquele negócio choroso, tudo bonitinho. E o padre, você aceita o Wagner como seu marido, na saúde e na doença, na alegria e na pobreza. E aí ela, não, eu aceito o Vavá na minha vida, ele é o amor da minha vida. E o Vavá, a mesma coisa. Vavá, você aceita a Lúcia como sua mulher, na alegria ou na pobreza, na saúde ou na doença, e não sei o que lá. E aí, gente, ele aceitou também e tudo mais. Aí, depois do Pai Nosso que estás no céu, veio o quê? Veio a festa, veio a bagunça, veio o glu-glu. E aí que está o ápice dessa história louca. Como que funciona, gente? Deixa eu explicar um negócio pra vocês. Igual eu falei anteriormente, mas agora eu vou explicar com mais calma. O Wagner, gente, ele fez a festa inteira pra Lúcia de surpresa, entendeu? Tudo, ele gastou com tudo, ele fez tudo de surpresa. Então a Lúcia não sabia nada, ela só sabia que tinha um salão de festa esperando ela e um casamento pra ela ali. Então foi tudo preparado pelo Wagner, ele pagou o vestido, pagou tudo. E como era uma surpresa pra ela, eles vendaram ela depois do casamento religioso pra levar ela até o salão de festa. E foi assim, vendaram ela e tudo mais, meu Deus. E aí, gente, vocês não têm noção. Ela chegou no salão, tirou a venda, até então era um salão... Meu Deus do céu. Até então era um salão tranquilo, um lugar de boa, um lugar agradável. E era um salão de festa comum, gente, de quem não é tão rico nem tão pobre, um salão de festa padrão. Eu não sei especificar aqui pra vocês, mas cria um aí na sua cabeça e é esse, tá bom? Confia. Mas enfim, ela chegou lá e como eu disse pra vocês, o mundo inteiro que conhecia a Lúcia tava lá. Colegas de trabalho, a gerente do hospital... A gerente do hospital, o primo do primo do primo do irmão de um amigo meu, tava todo mundo lá, tipo um salão tinha capacidade de 300 pessoas, tinha umas 500, um exemplo. Porque a Lúcia fez questão de convidar todo mundo, tava a família dela, a família do Wagner e tudo mais. E a Lúcia entrou, gente, toda poposa, toda bonita, toda legal. E aí ela chegou lá, viu aquela mesa de doces, tudo bonitinho, tudo lindo, aquele bolo com o biscuit dela e do marido dela em cima. Até aí tudo então, tudo tranquilo. Até aí tudo então é foda, né? Até então, tudo tranquilo. Mas aí a Lúcia ali, tipo, recepcionando o pessoal, tirando foto, porque tinha fotógrafo, tá, gente? Tirando foto e tudo mais, percebeu que não passava nada, né, gente, pra comer naquele lugar. Tipo assim, o pessoal só tomando refrigerante na mesa e tudo mais, só com refrigerante, não passava um salgado, não passava nada. Aí ela foi perguntar pro Wagner, né? Perguntou toda delicada, né? Porque acabaram de se casar. Amor, love, amor, loucos pra ir pro Glu-Glu depois dali. Ela perguntou, amor, então, cadê os salgadinhos? Cadê as coisas pro pessoal comer aqui na festa e tal? E aí o Wagner respondeu ela, minha vida, daqui a pouco o pessoal começa a servir e tudo mais. Aí, gente, passou mais umas meia hora, uns 40 minutos, e o pessoal não era buffet, tá, gente? Era pessoas que o Wagner contratou só pra servir. Ele contratou só os garçons
garçons, é assim, se eu não me engano, gente, perdão. Ele contratou os garçons lá só pra servir, e a comida ficou por conta dele lá. E aí, gente, ela via que os garçons passavam sempre com uma cumbuquinha e tudo mais, assim, uma cumbuca, tipo, uma cumbuca de pôr caldos, sabe? Cumbuca de pôr caldos. Os garçons sempre passavam com essa cumbuca de pôr caldos. Meu Deus do céu, como pode, né, gente? E ela olhando aquilo, tipo assim, vendo os convidados, tipo, com uma cara esquisita e tudo mais. Ela foi lá na cozinha, tipo, depois que ela olhou aquelas caras esquisitas, ela que tava dando atenção pro povo, não deu tempo dela ficar indo da mesa do pessoal que tava sendo servido, o que você tá comendo, né, gente? Então ela foi direto no ponto fraco. Onde que era o ponto fraco? Era a cozinha. Ela foi, tipo assim, ela viu aquele negócio passando, ela falou, oxe, agora o casamento vai te servir caldinho? Caldinho de mandioca, caldinho de couve. Ela achou que era caldinho, ela ainda tava cheia de expectativa, gente, achando que era caldinho aquilo ali que tava servindo no casamento dela. Porém, gente, ela chegou lá na cozinha e viu, tipo assim, ele contratou, mano, pelo amor de Deus, muquiranice desgraçada. O cara contratou até cozinheira, gente, cozinheira, esses negócios, o Wagner contratou. Aí, gente, ela chegou lá na cozinha, perguntou pras moças que tava sendo servido, e aí as moças ficou meio assim de falar pra ela o que tava sendo servido no casamento dela. Ela foi ver, gente, aqueles panelão, sabe aqueles panelão tipo de sopa? E quando ela abriu, vocês não acreditam. O que o muquirana do Wagner tava servindo pros convidados, gente. O Wagner simplesmente... O cara fez tudo, gente. O cara deu dia de princesa pra ela. O cara, ele pagou todo aquele salão, pagou o buffet de doces e de bolo. E na hora de tirar o 10, ele estava servindo pro povo, gente, miojo com ovo. Vocês não me escutaram errado. O Wagner estava servindo para as pessoas no próprio casamento dele miojo com ovo, gente. Quando eu li essa parte do miojo com ovo, eu gritei. Mano, eu aqui em casa eu berrei, gente, eu berrei. O cara teve a pachorra, a muquiranice tão grande de servir miojo com ovo no próprio casamento, gente. Como pode isso? Mano, é uma coisa absurda. E o Wagner, meu Deus, Wagner, me perdoa, mas você é burro, Wagner. Você é um jumento. Ô, Wagner, pelo amor de Deus, Wagner. Como que você... Meu Deus, ainda bem que eu não mostro o rosto nesse canal, senão eu ia morrer. Com certeza, pela minha opinião sincera. Gente, ô Wagner, pelo amor de Deus. Wagner, você investe em dia de princesa, você investe em vestido, você me investe em terno, Wagner. Você me investe em salão, Wagner. Você me investe em buffet de doce, em bolo. Você me investe em equipe de garçom, Wagner. Você me investe em cozinheira, Wagner. O que ia te custar pelo menos dar um pão com um pão com carne maluca pro povo? Meu Deus. Cara, o que ia te custar, Wagner, você dar pão com carne maluca? Eu não tô falando de salgadinho, Wagner, eu não tô falando de churrasco. Eu tô falando pão com carne maluca, Wagner. O que ia te custar? Meu Deus, mas você preferiu dar miojo de carne de galinha caipira com ovo cozido pro pessoal. Você acha que é casamento de chinês? Você acha que você tá comendo lamen? Pelo amor de Deus, Wagner. Pelo amor de Deus, meu amigo, se você escutar esse relato, por favor, vigia, Wagner. Uma mulher dessa você não arruma nunca mais, seu muquirana. Meu Deus do céu. Vigia, Wagner, você tá deixando o inimigo te usar. O Lulu tá te usando na muquiranice, hein? Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Agora vamos continuar o relato aqui que eu tô até com calor, pelo amor de Deus. Mas enfim, gente, a Lúcia nos diz, gente, que quando ela viu aquilo ali, quando ela olhou a fucking
aquela fucking panela cheia de miojo com ovo cozido e ela saber que aquilo estava sendo servido no casamento dela, ela falou que subiu um ódio tão grande do Wagner no coração dela, que ela nos fala que se ele estivesse do lado dela naquele instante, mano, ela ia pegar a cara dele e ia esfregar na panela quente. E Lúcio, eu não tiro sua razão. Eu não tiro a sua razão, porque ele merece. Olha olha o escrúpulo desse maluco. Olha o quão louco. Meu Deus do céu. E, gente, eu vou continuar aqui, senão eu vou querer comentar e vai ficar muito longo esse relato só por conta dos meus comentários. Mas, enfim. Gente, ela viu aquilo, ela falou que ela surtou. Internamente, os neurônios dela estavam aparecendo divertidamente. Uma loucura. Caos. E, gente, meu Deus do céu, ela falou que ela deu vontade nela de pegar aquela panela e jogar pelos ares. E matar o Wagner. Mas, né, gente, como eu disse pra vocês, a Lúcia, ela convidou todos os parentes dela de 30º, 40º, 80º grau. Então ela não poderia, além de servir miojo no próprio casamento, ela não poderia, né, gente, dar um show, dar um escândalo com o próprio marido dela, que casaram há basicamente 3 horas na igreja, falando que ia amar e respeitar, quebrar a cara dele e dar um show na frente de todo mundo, né, gente? Porque aí ia ficar mais feio que o miojo. Então o que aconteceu? Ela respirou fundo, né, ao ver aquilo e falou para as cozinheiras, falou, gente, para agora de serviço, pelo amor de Deus, corta, esquece isso aqui, eu vou dar meu jeito, mas esquece isso daqui. Não é para vocês servirem mais miojo com... Não é mais para vocês servirem miojo com ovo no meu casamento. Para, chega, acabou essa loucura, não é. Ela falou pras cozinheiras, as cozinheiras, coitada, envergonhada de estar servindo miojo com ovo no casamento da mulher, consentiram, né? Se o noivo falasse alguma coisa, vai resolver com a mulher dele, que se foda. Aí sim, né, gente, ela deu a ordem lá pras cozinheiras, e além dela dar ordem pras cozinheiras, ela saiu da cozinha. E quando ela saiu da cozinha, o destino dela era um só, achar o Wagner. E, gente, ela nos disse que o Wagner tava lá todo poposo com os amigos dele, com os familiares dele, tipo assim, trocando ideia, né, gente? Os familiares dele lá trocando ideia com ele, e ele trocando ideia com o pessoal e tal. E aí ela chegou toda mansinha, né, gente? E o pessoal tentando disfarçar, porque o miojo já tinha chegado em todas as mesas. O pessoal, Wagner, que legal seu casamento. Miojo com ovo, mão de vaca do caralho. Nossa, nunca fui num casamento tão ruim. Mas o pessoal lá fazendo pé de meia com o Wagner, o pessoal tentando se alegrar ali naquele momento hostil. Ela chegou, o Wagner conversando com a família, ela chegou toda cínica, né, gente? Oi, sogrinha, oi, amiga do Wagner, tudo bem? Me empresta o Wagner só um minutinho, por favor? É rapidinho, eu já devolvo o babá pra vocês, tá? É 2 segundinhos. E aí ele todo poposo, já foi, nossa amor, saiu, né, pediu licença pro pessoal pra falar com ela sós e já foi todo perguntando pra ela, nossa amor, você tá gostando da festa, você tá gostando do que eu fiz pra você, eu espero que você esteja amando tal, e tudo legal. Aí ela nos diz, gente, que ela levou o Wagner pra um cantinho, ela, ai amor, sim, que legal, eu tô amando a festa. Puxou o Wagner e levou ele pra um cantinho. E quando o Wagner chegou nesse cantinho onde que eles podiam conversar mais a sós, ela esculachou o Wagner. Wagner, ô seu arrombado, ô seu infeliz, se fosse pra servir miojo no casamento, você falava que eu te ajudava. Agora eu vou casar com você. E no nosso casamento você oferece miojo pro pessoal. Imagina quando a gente tiver com 10 anos de casado, eu vou comer o quê? Eu vou comer só bolacha creme crack? É isso que você quer pra minha filha? Ela fala, gente, que ela esculachou o Wagner, que não sei o quê. E ele, bocó de tudo, só falou pra ela, ai amor, eu gastei muito com as coisas, não sobrou dinheiro pra fazer o negócio do buffet não sobrou dinheiro, que não sei o que lá. Aí ela respondeu, ô abençoado, ô filho de uma boa mãe,
Era só você ter me falado, tipo, ó, amor, não sobrou dinheiro porque eu contratei garçom, eu contratei cozinheiro, eu contratei tudo, não sobrou dinheiro pra mim contratar, comprar as comidas. Gente, como eu não desce na minha cabeça que não sobrou dinheiro pra ele comprar pelo menos um cento de salgado, gente. Não desce, pra mim é mentira. Lúcia, é mentira o que o Wagner falou pra você, tá bom? Eu tenho que te falar isso daqui. Então, gente, mano, fica até gaguejo, porque, ó, meu Deus. E ele lá, não deu pra comprar, blá, 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 blá. E a Lúcia falou pra ele, ó, arrombado. Desculpa, gente, mas foda-se. Gente, ô arrombado, era só você ter me falado. Era só você ter me falado. Era só você falar, amor, Lúcia, ficou apertado pra mim, tá? E pra mim não servir miojo com ovo no nosso casamento, tem como você me ajudar a pelo menos comprar uma carne, um pão com carne maluco que seja? Mas não, você não falou nada, Wagner. Você não falou absolutamente nada. Não tinha como a Lúcia adivinhar que você estava duro, que você estava fudido. E eu acho que nem é pão duro, eu acho que ele nem estava duro, é pão durice mesmo desse homem. Meu Deus do céu. Aí, gente, ela disse que ela esculachou ele de todas as formas possíveis lá, e ele ficou até meio murcho na hora, tá ligado? Aí ela falou assim, e agora, ô seu idiota, o que a gente vai fazer? Você acabou com o casamento e tudo mais. Aí, gente, ela que eu falei pra vocês, como eu disse, conseguia andar com as próprias pernas, não dependia dele pra nada, pegou um dinheiro que ela tinha guardado, né? Conversou com o pai e com a mãe dela, explicou, ó, mano, porra, o Wagner tá servindo miojo no casamento. E aí os pais dela já tinham visto, né, gente? Mas quem vai comentar isso? Tipo, é o momento da filha deles, é o momento das coisas, mas enfim, vamos continuar o relato. Ela chegou nos pais dela ali, no pessoal, e falou, tipo, ó, pra mãe e pro pai dela, falou, ó, eu tô com esse dinheiro aqui, ó, toma esse valor X aqui e vai comprar salgado pra trazer pra cá, vocês se virem. O pai se vira, a mãe se vira, mas eu preciso de salgado, porque o Wagner tá servindo o miojo com... miojo com ovo no nosso casamento, tá ligado? Não tem condição. Aí ela disse que deu dinheiro pro pai dela, pra mãe dela, eles foram atrás lá de salgado. Ela, gente, eu vou falar o valor aqui porque eu acho que não tem problema. Ela falou que deu tipo uns R$ 1.200 pra trazer bastante, que ela convidou bastante gente. Aí, cara, eu não sei como os pais dela arrumaram alguém que fizesse essa quantidade absurda de salgado em tão pouco tempo, mas eles conseguiram e depois de mais ou menos 1 hora eles voltaram com salgados. Aí ela levou pra cozinha e tudo mais. Aí o pessoal, os garçons, as cozinheiras voltaram a servir ali, montar os pratinhos e servir o pessoal. Pelo menos era salgado, né, gente? Não era mais miojo com ovo. E aí foi o casamento dela, rolou saudável, graças a Deus. Ela falou que o final ainda foi uma festa legal e tudo mais. E ela diz, gente, que ainda depois de todo o ocorrido da festa, depois dela já ter perdoado o Wagner, depois de eles já terem curtido a festa dela pra caramba, que ela nos diz que mesmo com esse pequeno empecilho do mão de vaca do marido dela, a festa foi maravilhosa, depois dela resolver o problema, né? Porque as mulheres sempre resolvem os problemas, nós homens somos uns burros que não sabemos fazer nada, as mulheres vão lá e resolvem. E depois que ela resolveu isso, a festa rolou de boa e tal. E no final da festa, né, gente? O Wagner... Mano, o homem, ele é um ser, gente. Eu sou homem, mas homens desse canal, inclusive eu, nós somos um ser que a gente é desprovido de raciocínio lógico, gente. É algo que é óbvio. E o óbvio a gente não consegue ver. Gente, eu falo por mim, o óbvio a gente não consegue ver. O abençoado do Wagner, sabe o que o Wagner fez, galera? Puta que pariu. Depois da mulher escorraçar ele, humilhar ele por causa do miojo, no fim da festa ele chegou pra Lúcia todo contente, todo bocoche e falou assim... Amor, eu acho que a gente podia levar o resto de miojo pra nossa lua de mel pra gente comer, né? Pelo menos a gente não desperdiça, né? A gente não joga comida fora, né? Gente, o cara teve a pachorra de falar pra esposa dele depois que ele ainda queria levar o miojo embora. O cara não queria desperdiçar o miojo que ele comprou pra ser o buffet do casamento dele. Olha a loucura da cabeça do ser humano, gente. Olha a loucura. Aí, né, ela disse que não teve outra esculhambação do Wagner.
E aí ela fala que já tinha tomado uns goró, porque, gente, esse dia é o dia de lavar a alma. Ainda mais depois do que o Wagner fez com ela. A Lúcia estava 100% certa. O meu pano está aqui com glitter pra passar pra ela. Entendeu? Ela está 100% certa. Cara, ela encheu a cara pra esquecer aquele miojo pra tentar curtir a festa. E ela fala que ela alterada já falou um bolão pra ele na frente de todo mundo. Falou, caralho, depois de tudo que você fez, você ainda quer levar miojo embora, seu lixo. Ixi, aí foi daí pra pior que ela falou pra ele. E ele com aquela cara, ô amor, desculpa amor, desculpa amor, ô amor, desculpa amor. E nisso, gente, acabou o casamento e tudo mais. E agora... Chegou a parte, gente, que eu tive que até dar um cortinho aqui nesse vídeo, porque essa parte eu não li. A Lúcia nos diz que até hoje eles estão juntos, estão com 2 filhos, um casalzinho, um menino e uma menina, e que cada dia o Wagner está sendo menos muquirana. Porque ela falou pra ele que se ele continuar com a muquiranice dele, ela vai largar dele. E cada dia mais ela está ensinando o Vagnão a como ser um cara que não usa a parte marrom do papel higiênico. E esse foi o relato da nossa amiga Lúcia, gente. E Wagner, se você estiver escutando esse relato, meu amigo, eu tenho um canal que chama Memórias e Mistérios, tá bom? E aqui, Vagnão, a gente conta relatos num quadro chamado Vivências Light, que é esse daqui, da forma mais descontraída possível, tá? Não queira me matar, por favor. É tudo brincadeira aqui. Pelo amor de Deus, tá? E nem venha brigar com sua esposa por minha culpa, que com certeza ela vai escutar esse relato. Se ela enviou, ela vai ouvir. Mas, gente, ô Vagnão, pelo amor de Deus, tá, Vagnão? Eu vou falar, mas com respeito, tá? Mas eu preciso falar. Ô Vagnão, pelo amor de Deus, gente, me fala. Me fala como que a pessoa, em sã consciência, me leva miojo. Como não, a pessoa considera na cabeça dela que miojo é uma boa opção para um buffet de casamento, gente. Sem entradas, sem prato principal, sem nada. Nu e cru. Miojo ou de galinha caipira ou de carne com ovo cozido. Este é o cardápio do casamento. Este era o cardápio, até a Lúcia intervir, do casamento do Wagner. E, gente, uma coisa eu vou falar pra vocês, me perdoem, mas se algum dia vocês me chamarem pro casamento de vocês e for miojo com ovo, gente, eu vou ter que falar. Eu fiquei abismado, eu fiquei agoniado lendo esse relato, porque ninguém falou, gente. Ninguém chegou assim e falou assim, ó, gente, vamos fazer o seguinte, eu tô muito agoniado, eu tô com R$1.000 aqui, R$500 eu vou ali comprar um salgado pra vocês, porque não tem condição, cara. Você vir miojo com ovo no próprio casamento, aí eu falaria, gente, me perdoem, mas eu sou uma pessoa que eu sou assim. Ah, se eu fosse nesse casamento da Lúcia e do Wagner e visse a garçonete chegar com um bol, que se chama, eu lembrei o nome, é bol, chegar com um bol cheio de miojo pra mim e perguntar qual que eu quero, de carne ou de galinha caipira, na hora eu abro minha conta e falo, eu tenho R$500 aqui, ô fulano, vem aqui, não dá não, eu vou ali e vou comprar pra você um salgado, porque, pelo amor de Deus, não precisa nem ser salgado, vou comprar um pão com carne maluca, já tem cozinheira aí mesmo, elas fazem, porque, mano, pelo amor de Deus, cara, olha a mente do Wagner, gente, ó como o homem, mano, o homem é um cara... O homem, ele é um ser sem escrúpulos, gente. O homem é um ser humano que você vê o que o homem faz, você duvida da burrice de um homem, cara. Tem um próximo relato que eu vou contar pra vocês que mostra isso. Gente, o homem eu acho que é o ser mais burro que existe na face da terra, somos nós homens. Cara, eu falo por mim, eu aqui na minha própria casa, eu pergunto pra minha mulher, amor, onde que tá o pano de prato? Amor, onde tá tal coisa? Aí depois eu mesmo assimilo e falo, mano, quão eu sou burro. Eu moro nessa casa há não sei quantos anos e eu não sei onde fica um pano de prato. Gente, eu sou um cara prendado, tá? Eu limpo o chão, lavo a louça, faço todas as coisas de casa, tá? A minha mulher aqui não é sobrecarregada. E qualquer dia eu vou até trazer ela pra falar aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo. Mas, cara, eu não sei, cara. É um defeito meu, não sei onde ficam essas coisas. Amor, pega um paninho pra colocar aqui no banheiro. Minha cabeça, recapitulando, onde existe o paninho dentro dessa casa.
entendeu? E é assim, cara, a gente homem é assim, mas só que existe o homem padrão, o homem já é burro de fábrica, e tem alguns que extrapolam, e é o caso do Wagner. O Wagner é um ser a mais, é um ser plus, Premium Plus composto híbrido Jared Cleverts. Ele é o pro do Plus. Mano, o cara serviu miojo com ovo no casamento. Aí eu falo pra vocês que eu não tenho mais o que comentar nesse canal, as pessoas acham ruim comigo. Mas o que eu vou comentar? Me responde o que eu vou comentar sobre um cidadão que talvez esteja estando esse lado. Te amo, Wagner, por sinal. Que serviu miojo com ovo no casamento, gente. Miojo com ovo cozido. Olha que maravilha. Gente, enfim, acabou o relato aqui. Eu não vou mais comentar sobre isso. Tirem suas próprias conclusões e coloquem aqui nos comentários pra mim, tá bom? Como vocês sabem, meu Deus, sei lá, também foda. Como vocês sabem, aqui no final eu deixo sempre a playlist completa aí do Vivências Light pra vocês. E é só clicar lá ou no primeiro link da descrição que você já vê todos os episódios, tá bom? E agora chega de enrolação, um beijo pro Vavá, um beijo pra Lulu, muito obrigado por todos ficarem até esse momento comigo, espero que o Wagner e a Lúcia, tirando as brincadeiras, tenham uma família feliz, eles falaram que tem um casal de filhos que sejam filhos bons, abençoados, e que eu desejo tudo de bom pro casal, tá bom? E que, Wagner, pelo amor de Deus, tire esse escorpião do bolso, pelo amor de Deus. Mas tirando as brincadeiras, gente, eu quero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem com Deus e falou!